Olá, meus queridos. Hoje no Cozinhando com Lília, vocês irão aprender a fazer panetone e chocotone no liquidificador. Sim, muito fácil de fazer. Para quem tem medo de fazer e nunca fez um chocotone e panetone em casa, essa é a hora, é hoje o dia que você vai aprender, porque é muito fácil fazer ele no liquidificador. E simplesmente eu vou te contar todos os segredos, todas as dicas para você ficar por dentro e fazer o seu chocotone. Então, gente, já corre lá, dá o seu joinha, assista o vídeo até o final sem pular, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho todas para receber as novas receitas e dicas. Todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente, principalmente a manteiga, que é mais ou menos em ponto de pomada, ou seja, é quando a manteiga é deixada em temperatura ambiente. A manteiga, dependendo de quanto ela está gelada ou muito gelada, você vai ter que tirar ela 1 hora a 2 horas antes para ela poder ficar até chegar ao ponto de pomada, tá? 3 ovos inteiros, 150 gramas de açúcar, 6 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente, 10 gramas de fermento biológico seco ou 30 gramas do fresco, 250 ml de água morna. E se o tempo estiver bem quente, você pode deixar a água em temperatura ambiente. Mas se ele estiver assim frio, chuvoso, aí você esquenta no micro-ondas por 20 segundos. 1 colher de sopa de essência de panetone ou laranja e uma pitadinha de sal. Mas o sal eu gosto de colocar junto com a farinha, tá? E agora, gente, eu tenho uma dica para vocês, que vai deixar os seus panetones muito mais macios, tá? É o emulsificante. Sim, emulsificante, mas o que é isso? Emulsificante é aquele preparado que a gente coloca no sorvete para dar cremosidade. E a mesma coisa acontece no nosso panetone, que é uma massa de pão. Ele pode ser usado no bolo e no panetone e no pão, tá? E como que eu vou usar? Qual a quantidade? A quantidade, gente, é 1 colher de sopa para cada 300 gramas de farinha. No nosso caso, nós temos ali 500 gramas de farinha. Então, nós iremos colocar 1,5 colher de sopa na nossa massa. Na hora que estiver batendo ali no liquidificador, vocês irão ver como eu irei proceder. O emulsificante, gente, ele é um aditivo que vai promover a elasticidade, melhorando a textura da sua massa e dando maciez ao mesmo tempo. Ele não contém glúten e contém derivados de soja. Experimentem colocar o emulsificante. Eu acho que vocês vão gostar de como a massa vai ficar. 500 gramas de farinha de trigo sem fermento e peneirada. Para o recheio, gente, eu gosto de colocar 250 gramas para cada recheio. Então, eu vou colocar 200 gramas de frutas cristalizadas e 50 gramas de passas hidratadas em um. Ah, como eu hidrato as passas? Eu coloco as passas e num copo, coloco, porque é só 50 gramas, e aí eu vou cobrir com água filtrada e vou deixar mais ou menos por 1 hora, ou então até eu ver que ela ficou macia, porque às vezes elas estão tão enrugadinhas que até demora mais do que 1 hora. E para o recheio do chocolate, o chocotone, eu vou colocar 200 gramas de gotas de chocolate forneáveis, tá, gente? Ao leite e vou misturar com 50 gramas de gotas de chocolate meio amargo, tá? Esse vai ser os nossos recheios. Para a cobertura, nós iremos precisar de uma clara levemente batida, só para dispersar mesmo, e 2 colheres de chá de manteiga. Vou arrumar aqui a bancada com os ingredientes que nós vamos fazer a massa e já volto já. Bom, gente, já coloquei os 3 ovos e eu gosto antes de dar uma dispersada nos ovos antes de colocar os outros ingredientes. Prontinho. Agora nós vamos bater. Bate bem por 1 minuto até espumar um pouquinho. E agora, gente, depois que a gente bateu bem, é a hora do emulsificante. Aquela 1,5 colher que nós vamos colocar e vamos bater bem novamente. Tá? Vocês estão vendo que não é lá cheia. Uma. E agora eu vou colocar meias. Meia. E vamos bater novamente.
Vocês notaram que o emulsificante, ele é o último a ser colocado. Só depois que você já bateu toda a sua massa é que você vai colocar o emulsificante e bater novamente por mais 1 minuto. Eu já peneirei a minha farinha de trigo, as 500 gramas, já coloquei o salzinho que tá aqui no meio. E agora eu vou misturar com uma colher de pau. Quem tem colher de pau pode pegar a colher de pau, porque depois você vai ter que dar uma misturada na massa. E as espátulas são muito moles para você fazer isso. Então, já misturei aqui. Opa! Fazendo bagunça já, ó. Aos poucos, vamos colocar o líquido da massa. A massa, como alguns já devem saber, ela é uma massa mole e ela tem que ficar elástica, tá, gente? Mas a gente não é necessário sovar ela. Vou colocar mais um pouco. Gente, olha. Isso aqui que a gente fala, ó. Tá vendo? Ela fica lisa. Uma massa bem elástica, mas tem que dar uma batidinha. E para isso, só com essa aqui, tá? Agora, vamos cobrir com um filme plástico, colocar um pano de prato por cima e aguardar 40 minutos até que a massa cresça. E olha só a nossa massa, que bonita, como cresceu, gente. E agora, nós vamos colocar os nossos recheios, tá? Mas antes, nós temos que fazer o quê? Dividir a massa no meio. Bom, gente, já dividi a massa em 2 partes iguais, coloquei até em 2 pirex iguais, e agora eu quero dar uma dica para vocês, que é o quê? É a gente passar as nossas gotas de chocolate aqui na farinha e depois a gente peneira para poder tirar o excesso, para elas não ficarem tudo num lugar só. Fica bem esparramadinha no nosso panetone. A mesma coisa iremos fazer com as frutas cristalizadas. Iremos passar também na farinha, tá? E sempre misturem, quando colocarem as gotas ou as frutas cristalizadas, de baixo para cima, enrolando a massa para envolver bem. E passando assim na farinha de trigo, gente, a gente tem uma chance menor de cair todas as suas frutinhas ou chocolate lá pro fundo e em cima ficar sem nada. Fica mais por igual, a chance é bem menor. Aqui tá minha vasilha, tá? Vou colocar a farinha, já tá mais do que peneirada, né? Vou misturar. Misturo. E eu reservo também um pouquinho para colocar ela ali em cima, tá? E pronto. Aí agora eu venho e coloco na peneira para tirar esse excesso de farinha. Você não vai colocar mais farinha sem mexer, né? Vamos mexer nossas frutinhas de baixo para cima sempre e vamos colocar nas nossas formas de papel, de 500 gramas cada uma. E se vocês quiserem, podem também, quem tem, colocar na forma de alumínio, tá? É só untar com manteiga e depois passar a farinha de trigo, não tem problema nenhum. Ou você também pode fazer 2 formas de 250 cada uma, não tem problema. Aqui, gente, como eu fiz uma receita dobrada, eu tô mostrando para vocês as outras formas que você pode fazer, tá? Aqui o chocolate eu coloquei na forma de alumínio e esse dali deu 3 até, deu 750, que cresceu bem essa vez, e eu coloquei na forma de papel. E aqui eu coloquei na forma de papel, um de cada um de 500 gramas. E agora, gente, aquela clara que eu falei, que é a cobertura, né? Para dar uma corzinha, só levemente, para dar uma tonalidade. E agora, gente, é a vez daquelas colherinhas de manteiga. Eu peguei uma tesoura, que é a minha tesoura aqui da culinária, da cozinha, e eu passei um óleo nela e vamos, no meio dela, fazer 2 cortes, assim. A mesma coisa no outro.
E vamos colocar uma colherzinha de chá no meio onde a gente fez o picote com a tesoura, para poder ajudar mais uma vez na maciez do nosso panetones, junto com o emulsificante que a gente colocou. E, gente, mais uma dica: colocar os panetones dentro de uma assadeira para não queimar o fundo. Por quê? O papel é muito fino, entendeu? E ele sendo fino assim, ele pode queimar. Com a assadeira, vai proteger os seus panetones, evitando assim de queimar, tá? E agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido por 15 minutos, em potência de 180 graus, inicialmente por 30 minutos, mas pode levar até 40, 45, depende do forno. Tá pronto. Vou mostrar para vocês também que eu tenho, como que eu vejo nessa altura aqui, como que eu posso ver se tá bom ou não. Simples, com um palito desse de churrasco. A gente coloca, furando ele, e a gente vai ver se saiu limpo, tá bom. Se saiu sujo, ainda não. Ficou pronto, gente. Levou 35 minutos, tá? Ficaram lindos, olha só. E vocês vão me perguntar por que que eles estão em cima aí dessa grade? Ou grelha, não sei. É uma grelha, gente. Veio com o meu micro-ondas. Por quê? Porque eu não tenho grade e nós precisamos resfriar o nosso panetone antes de cortar e antes de embalar. Não se corta quente nem se embala quente. Então, só que como ficar na assadeira, ele vai ficar ali, demorar muito, muito tempo. E assim ele vai resfriar por baixo, por cima também. Esfriando assim ele mais depressa, mais ou menos 30, 40 minutos. Gente, e esses são os panetones da outra receita que eu falei que eu fiz dobrada, tá? Eu fiz três que seriam de 250 cada, mas aí rendeu muito porque ela cresceu bastante, então ficou mais umzinho ali. Então deu 750 de panetone e um de chocotone que tá na forma de alumínio que eu ainda não tirei porque tava quente também. Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês, de novo, que já esfriou, aqueles panetones já embalados, né? Em papel celofane, naqueles saquinhos plásticos. Aqui, gente, eu embalei nos nossos saquinhos plásticos, né? De papel celofane, que geralmente é o que vem os panetones, para vocês verem que vocês podem vender e podem dar de presente também. Tanto o grande como esse aqui, como aqueles pequenininhos que vocês acabaram de ver da outra receita. E agora, gente, mais as últimas dicas, tá? Mais uma diquinha para vocês. Não embalem ele quente, de jeito maneira, ele tem que estar bem frio. Se ele cortado, ele tem que continuar dentro do saquinho, porque senão ele resseca. Lembre que isso aqui é panetones e chocotones caseiros, não são industrializados, que levam antimofo, que levam emulsificante também, levam também conservantes e umidificantes para eles ficarem macios, gostosos, como eles ficam sempre. Tá? Lembre-se disso, o nosso é diferente dos industrializados. Ele aberto, ele cortado, ele dura mais ou menos entre 2 e 3 dias se ele ficar dentro do saquinho toda vez que você colocar ele. Agora, se você deixar ele embaladinho, ele pode durar de 7 a 10 dias, tá? Lembrando que eles são sem conservantes, né, gente? Então, gente, essa foi a diquinha de hoje. E no teste de maciez, gente, todos eles não foram cortados ainda, mas você aperta, eles estão bem macios. E agora eu vou cortar um para vocês poderem ver. Olha aqui, ó. Teste de maciez, fofinho e delicioso, gente. Agora, gente, depois dessas 15 dicas, todo mundo vai fazer panetone. E essa foi a receita de hoje. E beijo, gente!